A paz do Senhor, querido professor e querida professora dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Convidamos vocês para juntos comentarmos mais uma lição abençoada da classe dos juvenis. Desta feita é a lição de número 12, que tem como título A Vida Após o Cativeiro. Chegamos à lição 12, já que o tema central, o tema do trimestre, é uma viagem pelo Antigo Testamento. E nesta viagem chegamos à lição de número 12, mais uma lição abençoada. E convidamos você para juntos aqui traçarmos um rápido comentário, expor aqui alguns subsídios que possam auxiliar na sua aula desse domingo, dia 20 de março de 2022. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, como também do nosso superintendente, pastor Renato Torres Mou, como também o nosso presbítero Gastone, vice-superintendente, que está coordenando as aulas do Departamento Infanto e Juvenil, e toda a equipe de gravação da nossa igreja, que estão aqui nos bastidores, nos ajudando nessa gravação de mais uma aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E vamos entrar assim na lição, lembrando que temos como texto base desta lição o versículo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, e o versículo 3, que diz o seguinte: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Este é o texto base desta lição, que está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. A leitura bíblica em classe, você pode ler com seus alunos na classe, se encontra em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E já lembramos que esta lição tem como livros base Esdras e Neemias, que são livros históricos, e livros históricos pós-cativeiro, como também o livro de Esté, também um livro histórico pós-cativeiro. É bom detalhar esta questão. Este livro de Esdras, como também de Neemias, antes era um livro só, depois que ele foi dividido. E se observarmos, quando lemos esses dois livros, eles são livros muito semelhantes, porque tratam de assuntos bem semelhantes, da mesma época, período pós-cativeiro. Na lição de número 12, que estamos estudando, ela tem como objetivos: primeiro, falar sobre o conteúdo, sobre o contexto do retorno dos cativos. Segundo, discutir sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém. E em terceiro, refletir sobre a atuação dos profetas na reconstrução da cidade e do templo. Então, querido professor, querida professora, tente focar nesses três objetivos no decorrer da aula, para que seu aluno possa ser alcançado pelo conteúdo da lição. É bom deixar claro também que esta lição, para melhor assimilação do aluno com relação ao assunto, para que ele possa entender melhor o assunto, seria muito bom que o professor pudesse levar para a classe um mapa histórico da época do pós-cativeiro, um mapa, um atlas bíblico, um mapa sobre o reino de Israel. E é bom lembrar que até o período do rei Salomão, o reino de Israel era unificado, mas após Salomão o reino foi dividido, e mais para frente houve então o período do cativeiro, em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, especialmente aqui o povo do Reino do Sul. Mas a lição fala do pós-cativeiro, ou seja, o povo voltando para a sua terra. E por isso é muito importante que o aluno possa visualizar um mapa bíblico, que o aluno possa visualizar uma linha de tempo para saber as datas em que ocorreram cada situação, em que ocorreram cada evento desse. Como também mencionar os reis
que eram reis ímpios, né, mas que Deus utilizou para que eles permitissem o seu povo voltar para a sua terra, como o rei Ciro, o rei Dário, entre outros, que você lendo Esdras e Neemias, você irá verificar, né, esses reis, quem eram esses reis. É muito importante para que o aluno se situe, né, na questão deste assunto. No primeiro tópico da lição, ela vai falar sobre o período pós-exílico. E também outra observação, é muito bom tentar esclarecer para o aluno, perguntar se ele sabe o significado da palavra exílio, né? Pós-exílico, que muitas vezes são palavras que não são convencionais no nosso dia a dia. E você mostra para o aluno o significado da palavra. Exílio quer dizer cativeiro, né? O povo tinha sido levado cativo, né, lá para a terra de Babilônia, e agora estavam voltando. Por isso que o primeiro tópico é período pós-exílico. O contexto samaritano. Temos aqui um assunto muito importante, né, para o aprendizado do aluno. Com relação à Bíblia Sagrada, nós vamos ver principalmente no Novo Testamento várias menções sobre os samaritanos, sobre Samaria, a cidade de Samaria. Tem um episódio em que Jesus se encontrou com a mulher samaritana, entre outros. E aqui, nesse primeiro tópico, primeiro subtópico, é uma oportunidade para que o professor possa explicar para o aluno como surgiu, né, a questão dos samaritanos, e que judeus e samaritanos não se uniam neste primeiro tópico da lição. Lembrando que o reino, quando ele foi dividido, primeiro houve a queda, né, do reino do norte, que era chamado de reino de Israel, isso por volta de 722 a.C. E o comentarista da lição coloca o seguinte: os israelitas de Samaria, que era a capital do reino do norte, foram forçados a conviver e misturar-se com os povos pagãos trazidos de vários lugares conquistados pelo Império Assírio. Dessa mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino do Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo do mesmo povo, devido a essa mistura, porque é bom lembrar que quando Deus tirou o povo do Egito, né, e Josué foi conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, Deus ordenou que o povo não se misturasse, porque o povo de Deus era um povo escolhido, separado. Mas nesse momento, né, do povo de Israel, houve essa mistura, e aí o povo do sul não reconheciam mais o reino do norte como um povo exclusivo de Deus, porque haviam se misturado com outros povos pagãos. No segundo tópico da lição, no segundo subtópico do primeiro tópico, vai falar sobre cumprem-se as profecias. E aqui um detalhe muito importante, que servimos a um Deus que faz a promessa e cumpre a promessa. E nesse caso aqui, o comentarista coloca a questão do profeta Jeremias, que profetizou que após 70 anos de cativeiro, o povo retornaria para a sua terra. E assim aconteceu. Deus cumpre promessa na vida do seu povo. Amém? Ele fala e ele cumpre. No segundo tópico da lição, tem como tema o retorno para Jerusalém. O retorno para Jerusalém. Um sonho realizado. Quando lemos o Salmo 126, podemos ver o povo regozijando, porque era um sonho que estavam realizando de voltar para a sua terra após 70 anos. Temos aqui Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ou seja, Deus estava cumprindo a promessa, e para aquele povo que estava cativo na Babilônia, era um sonho sendo realizado. Ainda no segundo tópico da lição, agora segundo subtópico, vai falar sobre as expedições de retorno. E é bom deixar claro para o seu aluno que esse retorno não se deu de uma vez só. Levou quase 100 anos para o povo retornar para a sua terra. Houve o primeiro retorno, que foi com Zorobabel e Jesua. Houve o segundo retorno, que foi comandado pelo líder Esdras. Esdras era um escriba, né? Era um homem da lei, um homem instruído, era um mestre, e ele foi usado por Deus
para trazer reconstrução espiritual para o povo de Israel. Esse foi o segundo retorno. E o terceiro retorno foi comandado por Neemias, que é um grande exemplo nesta lição. Neemias, de certa forma, estava no conforto do palácio lá na Babilônia, mas ele sentiu o desejo, de ir até a sua terra para reconstruir os muros da cidade. Inclusive, nós lendo nas Sagradas Escrituras, encontramos que Neemias foi perante o rei oferecer o vinho, já que ele era copeiro, e o rei percebeu que ele estava com um semblante descaído, e a partir daí o rei procurou saber por que ele estava daquele jeito, e Neemias expôs para o rei o que estava acontecendo. Ele tinha o desejo de ir até a sua terra ajudar o seu povo, porque o povo de Israel, o povo de Judá, se encontrava na miséria, se encontrava numa situação muito difícil. E Neemias se dispôs a ajudar e foi um grande líder na história do povo de Israel. Deus também quer ver o nosso esforço. Deus também quer algo de nós. O que nós estamos fazendo pelos nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda? Muitas vezes estamos em um certo conforto e precisamos olhar para o povo de Deus que precisa da nossa ajuda. Deus, ele está pronto para nos usar a ajudar outras pessoas. Que possamos deixar claro para os nossos alunos esta questão. A grande liderança de Neemias, como também a grande ajuda que ele deu, deixando o seu conforto e indo ajudar o seu povo lá em Jerusalém. E assim, concluindo esta lição, temos a reconstrução, o foco e oração versus oposição. Com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruída. Naquele momento, os muros estavam caídos, os portões queimados, e o povo que ali morava era muito pobre. Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com a oposição interna e externa, êxito nessa reconstrução. Ele não desanimou e nem permitiu que o povo desanimasse diante das constantes ameaças e ataques inimigos. Ou seja, na obra de Deus, trazendo para os nossos dias como uma aplicação, sempre vai haver oposição, sempre vai haver dificuldade, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos arriar as nossas armas, precisamos avançar. A obra não é fácil, mas nós não podemos desanimar, temos que avançar. Oposição vai acontecer, mas Deus nos chamou para continuar em frente e concluir a sua obra. Deus tem um chamado para cada um de nós. E continuando, os profetas da reconstrução, é bom deixar claro para os seus alunos também quem eram os profetas que conviveram naquela época. E temos aqui o caso de Zacarias e Ageu, que foram profetas que tiveram o seu ministério justamente no período pós-exílico. Para concluir esta tão maravilhosa lição, que você, claro, em classe, pode discorrer com mais tempo para os seus alunos, temos aqui, o comentarista colocou na conclusão: a história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que sejam os desafios, não podemos desanimar na obra do Senhor. Devemos, de acordo com as nossas forças e possibilidades, dedicar-nos sempre à intimidade com Ele e ao serviço em prol do seu reino. E quanto ao processo doloroso de reconciliação e restauração do povo após pecarem, aprendemos que, mesmo punidos pelo Senhor por nossa desobediência, sempre há esperança de retornarmos para Ele. Deixe claro para os seus alunos que, se Ele falhar, se nós falharmos, mas nos arrependermos, nos humilharmos, buscarmos a Deus de coração, Deus é fiel para perdoar e nos reerguer novamente. Finalmente, pedimos que você, se gostou deste vídeo, desta aula, curta, deixe o seu comentário, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega.
Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.